Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. É uma honra e um privilégio para mim fazer esse programa tão querido e tão amado. Hoje eu tenho como duas convidadas especiais, Rosa Campos, que era terapeuta familiar. Nós vamos conversar sobre o valor da família. E no terceiro bloco, eu vou ter a honra também de receber uma amiga querida, a doutora Marcela Estivani, que é ginecologista. Ela vai falar sobre a importância do ultrassom na gestação. Espero que vocês acompanhem o programa do começo ao fim aqui com a gente. Querida Rosa, Oi. Chegou o grande dia, como nós já conversamos, como nós falamos, muito obrigada por você estar aqui no programa Espaço Família. É uma honra fazer parte do mesmo corpo que você e eu te conheci assim, convidando você para vir aqui no programa. Eu te via, mas conversar foi através do programa. Muito obrigada, viu? Seja bem-vinda. A Rosa é terapeuta familiar sistêmica, Isso. né, Rosa? Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui. E olha, eu vou dizer para você, o nosso papo vai ser uma delícia. Você vai ver quantas pessoas que nós vamos ajudar. Nós vamos falar sobre a terapia familiar sistêmica, o valor da família. Hoje a família, ela tá tão desacreditada, não, Rosa? Sim. As pessoas acham que ela já não dá mais certo, acham que acontece alguma coisinha, elas já desistem da família. E hoje nós estamos aqui para falar do valor da família. Como que Deus, né, fez a família para dar certo. Deus, ele é perfeito, ele não erra. Então nós vamos falar da família nessa ótica. Fala um pouquinho para mim, Rosa, da terapia familiar sistêmica. O que seria isso? Então, a terapia familiar sistêmica, ela vem da visão sistêmica, do pensamento sistêmico, né? Que é um pensamento assim, que tem uma forma mais abrangente de olhar as situações. Sim. Né? E a visão sistêmica, ela está espalhada aí por todas as profissões, Sim. em todos os segmentos da sociedade. Na terapia familiar, o foco dela, assim, o grande desafio é você passar a olhar aquele indivíduo que está ali comigo sozinho na sala, enxergando todo o sistema familiar dele. Então, eu costumo falar assim, que o grande desafio é ver e ouvir além. É ver o que não está sendo mostrado. Sim. E ouvir o que não está sendo falado. Porque esse indivíduo, quando ele apresenta, vamos pensar, ele está ali comigo, ele tem uma fala de uma dor, de um conflito, e aquilo não é só dele, porque aquele indivíduo, ele faz parte de um todo maior. Essa é a visão sistêmica, porque a família, ela é um sistema de interação. Sim. E aí a dificuldade de um é de todos. Assim como a mudança de um afeta todos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu costumo dizer lá em casa, até mesmo para poder gerenciar ali tudo que acontece, eu falo assim para os meus filhos, aqui nós somos uma equipe, a família é uma equipe, tem que todo mundo estar engrenado para que o negócio aconteça, porque senão, se um não estiver bom... Se um parar, vai o quê? Tumultuar todo mundo em cima daquele um. É isso mesmo. É assim mesmo. E fala para mim, quem mais procura terapia? O casal, ou o homem, ou a mulher? Quem que... Então, normalmente é a mulher que procura. A mulher procura mais. E geralmente quando ela chega na terapia, se o foco dela é a relação do casamento, ela já tem uma ansiedade em querer trazer logo esse marido. Sim. Só que os homens, eles demoram para ir e alguns não vão. Não vão. Mas os homens também às vezes procuram. E quando eles procuram, é interessante, porque eles fazem assim, quando eles começam a falar e eles descobrem que eles podem falar dos seus conflitos, daí eles querem demorar para trazer a esposa, porque daí ele encontrou um espaço legal para ele. Mas normalmente, depois a esposa vem, e só a mudança desse homem que ele vai fazendo lá no sistema familiar dele, já mostra para a esposa que ele está conduzindo melhor as coisas. Sim. Né? E quais são os principais conflitos dentro do casal? Vamos falar assim, dentro do casamento, entre o casal? Nesse tempo, você já trabalha com isso há quanto tempo? Então, eu fui estudar bem mais velha já, né? Fui para a faculdade com 43 anos. Olha, então, que legal! De consultório, fora os trabalhos que eu tive, eu tenho 12 anos. Que legal! Então, nesse tempo, assim, os conflitos são diversos, né? Mas tem, assim, por exemplo, um conflito muito presente com relação a
a vida financeira. Sim. Os casais, eles têm muita dificuldade de administrar gasto. E sempre tem aquela, você é culpado, você é culpado. Então, isso gera outros conflitos que acabam vindo. Sim. Né? Também a educação dos filhos nesse tempo tecnológico. Né? E juntamente com isso, a ausência dos pais dentro de casa. Então tudo isso gera uma série de conflitos que até saem desse foco, que acaba aparecendo outras coisas. E é tão interessante o que você está falando, porque muitas vezes a gente olha o filho da gente e fala, nossa, o menino está com algum problema, ele não para de fazer birra, nossa, a menina está com alguma coisa. Mas é ele que está, né? Mas a gente põe a culpa no outro, mas muitas das vezes as crianças são vítimas daquilo que elas estão vivendo dentro de casa, não é? Verdade. Você tem um exemplo disso, não tem, que nós conversamos? Tenho sim. Dentro de vários atendimentos, um casal ficou muito preocupado com o filho, né? Porque o filho de 8 anos começou... Ele só tinha esse filho, eles estavam casados mais ou menos 10 anos, tinha um filho de 8 anos, tranquilo, normal, tudo correndo, e de repente o menino começou a tirar notas baixas na escola, e aí... Eles começou a querer dormir no meio dos pais e ter muita dor na barriga e leva no médico e faz isso, fizeram tudo que era possível e nada melhorava. Aí recomendaram a terapia e tal para o garoto, a mãe foi sozinha, conversamos e a gente indagou várias coisas dentro, e a primeira coisa que você indaga é como que está o casamento. Sim. Né? E a pessoa falou assim, não, a gente tem uns conflitos, mas tá tudo bem, não quis falar, aprendeu essa parte, tudo bem. Sim. Atendemos a criança. Uhum. Aí lá em alguns atendimentos, né, com brinquedos, desenhos e tal, o que a gente observou nessa criança? Que toda vez que ela organizava ali os assuntos da casa, ela colocava os pais longe um do outro. Às vezes ela colocava os pais virados de costa um para o outro, né? E dentro disso a gente foi fazendo abordagem de acordo com a idade da criança, e a leitura foi, o problema está no casal. Sim. Né? Aí trouxe o casal para terapia. Aí quando o casal veio, depois de tentar circular as perguntas para chegar num ponto, estava difícil, a gente foi meio direto no assunto. Sim. E quando foi falado que como que o filho colocou o que acontecia dentro de casa, a mãe começou a chorar e tal, e daí eles se abriram e falaram que eles estavam para se separar, que eles não sabiam resolver os conflitos, mas que eles garantiam que o filho não sabia de nada. Então, quando eu falo que a família é uma interação e que o comportamento de um afeta o todo, significa o quê? O filho já tinha lido aquilo, então por que ele tinha que tirar nota baixa? Por que ele tinha que sentir dor, dormir no meio dos pais? Porque quando ele fazia isso, ele aproximava os pais e os pais se olhavam. Sim, olha. Então isso é muito importante. Sim. Mas você perguntou antes dos conflitos, sim, né? Também tem um outro conflito que eu queria falar, assim, que é a família de origem. A forma como você se relaciona com a família de origem também, sim, é muito como traz conflitos. Sim, né? Eu vou pedir para você que nós vamos ter que dar um breakzinho rapidinho. Nós vamos parar nessa parte que você falou, esse conflito que é a família de origem, e nós já voltamos. Ok. Nós vamos dar um breve intervalo e nós voltamos com o programa Espaço Família. Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Espaço Família. Quero mostrar para vocês o meu look, que é da loja Vila Dulce. Olha que roupa mais linda, chique, dá para ir em vários lugares, numa festa, no trabalho, numa reunião. Obrigada, viu, dona Iracema, e obrigada, Vivi, pela parceria. Quero agradecer a Sheila Prado, minha amiga querida, que arrumou meu cabelo hoje, o Matheus Charlot, que ele é do seu clube. Quem quiser entrar em contato com ele, é só ligar lá no seu clube. Quero agradecer também a Paola Mesquita pelos acessórios. Olha que brinco mais lindo. Eu amo os acessórios da Paola Mesquita. Que mais? Eu acho que é só isso. Santa Lola, minha parceira querida de sapato. Olha que sandália linda essa aqui, vermelha, da Santa Lola.
Vamos lá? Vamos continuar, Rosa, falando desse assunto tão gostoso que é sobre família. Eu adoro falar de família, eu adoro viver em família, eu adoro ser esposa, eu adoro ser mãe, é uma alegria. Eu também, não é adoro. uma delícia? É uma delícia, eu adoro. Então vamos lá, a gente parou que um dos conflitos é a família de origem. Isso. Então continua falando. Então, e um outro conflito que eu acho que é importante falar aqui, que acho que hoje eu diria que é assim, um dos mais fortes, é a infidelidade. Sim. E não propriamente a infidelidade do fato consumado em si, mas a infidelidade virtual. Sim. Né, esse tempo em que pela internet você acessa, né, sites de relacionamento, pornografia, e as pessoas elas têm uma visão de que isso não é a traição, mas é. Então, isso traz na terapia um sofrimento muito grande. Muitas esposas, na maioria das esposas, vivem assim uma pressão muito Sim. grande. E muitas vezes, né, o marido, o homem que faz isso, porque às vezes tem mulher que faz isso também, né? Traição, não é só homem, nós somos o casal em si. E às vezes começa num papinho informal, e isso vai levando, porque às vezes já está carente ali no casamento, ela já cortou o cabelo, o marido não notou. Ela já pintou a sobrancelha, o marido não notou. Ela já mudou a cor do cabelo, o marido não notou. Daí ela põe uma foto bonita na internet, alguém faz um elogio e aí começa uma traição. Isso já porque é na mente, já começa antes, não propriamente dito, não é, Rosa? É isso. E tem muitos casamentos que estão sendo desfeitos, casamentos de anos, de gente que é casada há não sei quantos anos, que desfez o casamento por conta da internet. Vamos continuar falando. O que você pontuaria dentro de tudo isso que a gente está falando, o destaque que você acha desses conflitos é a infidelidade, que você acha que é o que destaca? É a infidelidade. É a infidelidade. A infidelidade virtual. Por conta das redes sociais. Por conta de toda essa facilidade que se tem hoje. Sim, sim. A tecnologia, ela tem um lado bom. Tem um lado bom. Mas é usado muitas vezes também para as coisas ruins. Ela é bom por uma série de coisas, mas para os relacionamentos humanos, ela não é tão boa assim. Porque as pessoas não sabem como usar. Sim. E até mesmo pelo tempo, né, Rosa? Quanto se gasta de tempo na internet? Você poderia desfrutar com seu filho, com a sua família, e quantas coisas que você deixa de aproveitar por conta das redes sociais, por conta desse papo que não chega a lugar nenhum. Vamos lá, vamos falar agora do casamento fundamentado em Cristo. Vamos falar do valor da família. Você que é uma mulher que passou por tantas coisas diante disso, conta pra nós, Rosa, fica à vontade. Então, eu acho interessante, dentro desse tema, o valor da família, falar dois aspectos. O primeiro seria assim, no sentido de que as pessoas, elas não se preparam para o casamento. Sim. Né? Então hoje você vê assim festa de casamento assim de conto de fada, que cerimônias maravilhosas, e não tem nada de mal nisso. Sim. Só que as pessoas, elas preparam essa festa, uma lua de mel maravilhosa, só que quando elas voltam, isso quando o conflito já não começa na lua de mel, quando elas voltam para dentro de casa, o que acontece? Elas não sabem viver a dois. Sim. E aí toda aquela preparação que elas fizeram, e até às vezes dívidas que ficaram, acaba sendo o próprio conflito. Sim. Então, eu creio assim, as pessoas, elas precisam se preparar antes para elas poderem se casar. Só que daí vem o segundo aspecto, né? Que as pessoas falam assim, criar filho não tem manual do fabricante, casamento não tem. Tem sim. Tem. A Bíblia tem tudo o que a gente precisa. E em relação ao casamento e à família, o que é muito interessante é o quê? É que lá em Gênesis, Deus instituiu o primeiro casamento e estabeleceu os fundamentos para que o casamento de Adão e Eva e todos os outros que viessem desse certo. Sim. Quando ele diz, lá em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O deixar fala de emancipação, o unir fala da construção diária, que é um esforço, que é uma renúncia em relação ao outro. E o tornar-se, que é a lei do pertencimento permanente, quer dizer, quando eu me relaciono sexualmente com outra pessoa, eu me torno um com ela. E aí, se nós pensarmos
pensarmos que na nossa sociedade as pessoas se tornam sem deixar e sem unir, sem se emancipar e sem esforço nenhum. Então, fica uma bagunça. Aí o certo parece que virou errado e o errado parece que virou certo. Sim. E os fundamentos em Cristo também, se a gente for lá para Efésios 5, 22, a partir do 22, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. E aí as pessoas ficam, nossa, mas como ser submissão? Porque as pessoas têm um conceito errado do que é submissão. Né? E se você for procurar no dicionário, submissão significa o quê? Ajudar na missão do outro. E se Deus fala, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, vamos pensar que essa seja a primeira missão do marido. Então a minha missão é ajudá-lo a me amar. Sim, é um servir o outro. É um servir o outro. E a mulher submeter ao marido como ela se submete a Cristo, né? E quando a gente fala isso, por exemplo, eu, em abril do ano que vem, eu vou fazer 40 anos de casada, criei 3 filhas. Você veja bem, como que isso acontece? Nós passamos por 40 anos de conflitos, nós passamos pelos conflitos de criar os filhos infantis, os filhos adolescentes, os filhos jovens, os filhos em namoro, casamos 3 filhas, temos 5 netos hoje, continuamos ali no vem para cá, vai para lá, né? E agora estamos até daqui 3, 4 meses num processo de aposentadoria. Olha que delícia. E aí? Com projetos, muitos projetos, encerrando a nossa atividade de consultório, meu marido da empresa, para a gente poder desfrutar da vida em outros projetos que Deus tem colocado. Agora, pensa quantas renúncias eu tive que fazer e quantas renúncias o Tadeu teve que fazer para a gente manter a instituição que Deus criou, que é o casamento, a família. Então, o que tem valor na família? E alguém aqui pode estar olhando e estar pensando assim, nossa, mas eu não me preparei, eu já casei, já separei, eu tenho um monte de filho, então é uma bagunça. Não tem problema. Sabe por quê? Cristo é especialista, é mestre em fazer novo tudo de novo. Todas as coisas. E isso é muito importante, ter esse fundamento. Sim, é muito importante mesmo, porque a casa às vezes está numa bagunça, você fala, nossa, tudo que ela está falando é lindo, mas eu não vivo. Mas com Deus a gente consegue curar todas as feridas, a gente consegue transformar qualquer casamento, a gente consegue desfrutar independente da circunstância, não é mesmo, Rosa? Que honra, que prazer, e eu vou te dizer, ela ficou toda temida de vir e arrasou, parabéns, obrigada por tantas palavras que eu tenho certeza que foram geradas como semente no coração das pessoas que estão assistindo. Que Deus continue te usando na vida das pessoas. Deus tem te levantado para algo muito maior e eu vou fazer parte disso porque nós estamos próximas, viu? Um grande beijo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Muito obrigada. Nós vamos encerrar esse segundo bloco com louvor, com muita gratidão. E no terceiro bloco eu tenho a doutora Marcela Stivani, ginecologista obstetra, especialista em medicina fetal, que vai falar com a gente sobre a importância do ultrassom na gestação. Aguardo vocês no terceiro bloco. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Espaço Família e eu estou recebendo aqui uma amiga querida que eu amo muito, doutora Marcela Stivani. Que prazer te receber, Má, que alegria. A gente convive, a gente faz academia junto, a gente se vê e é uma honra te receber aqui como a doutora Marcela, ginecologista obstetra, especialista em medicina fetal. E a gente vai falar sobre a importância do ultrassom na gestação. Obrigada por ter vindo, viu, amiga? Eu que agradeço, Manu. Estou super feliz de estar aqui. Não é muito a minha cara, eu fico um pouco nervosa. Não. Mas eu espero ajudar as pessoas. Né? Sim. Vamos falar um pouquinho de quais são os principais períodos para fazer a ultrassom. É super importante falar sobre isso, porque a mulher faz um teste de gravidez, fica super feliz que veio positivo, já liga na clínica e marca o ultrassom. E
E o que acontece? Quando a menstruação atrasa, ela vai estar com umas 5 semanas de gestação. Sim. 5 semanas de gestação, no ultrassom a gente não consegue ver às vezes nada, às vezes só um saquinho gestacional. Então é importante que se ela estiver se sentindo bem, não estiver sentindo dor, ela consiga segurar um pouquinho a ansiedade até próximo das 8 semanas. É difícil segurar a ansiedade, difícil, hein, Má? Você lembra quando eu estava grávida do Davi? Meu Deus, como eu atormentei a Marcela. Eu falava, Má, posso fazer outro ultrassom? Posso fazer outro ultrassom? Porque a gente fica numa ansiedade, não é? É, mas é importante por quê? Porque vai ela, vai o marido, vai o irmãozinho mais velho, né? E daí querem ver o quê? O embriãozinho com batimento cardíaco. Se for antes das 6 semanas, às vezes a gente vê só o saquinho gestacional, com 6 semanas o embriãozinho, mas ainda sem o batimento. Então, ela sai de lá frustrada. Super. Porque não escutou o coraçãozinho do neném. Sim, então seria ideal nesse período que você falou. Então, a melhor idade gestacional e para ver o sexo. Então, tem o primeiro ultrassom que é esse, porque a gente data a gestação e consegue dizer se está tudo bem, né, se está no lugarzinho certo, se está batendo com o tempo do atraso menstrual. O próximo ultrassom, que é o mais importante da gestação toda, na minha opinião, é o de 12 semanas, né, entre 11 e 13 semanas, que é o morfológico do primeiro trimestre. Sim. Que a gente vai ver a translucência nucal, vai ver parte do desenvolvimento e a formação dos órgãos do bebê, vai ver aquela chance de síndromes, né? Sim, que a gente gosta de ver os dedinhos. Vamos contar se tem todos os dedinhos. É. E esse eu acho que para a família é o mais legal, porque o bebê ainda cabe inteiro na tela. Então a gente não vê em partes, né? Então, principalmente os homens que não têm muito essa visão espacial do ultrassom, eles falam, nossa, não estou entendendo nada. Nesse ultrassom eles entendem que o bebê cabe todo na tela. Entendi. E esse eu acho esse muito importante. E tem um outro que a gente gosta muito, que é o 3D. Né? Bom, mas esse é mais para o final, com 28 semanas. 28 semanas é mais que a gente gosta de tirar uma foto, não é? E ele é a idade gestacional é a partir dos 8 que você acha que ou tem que ser nos 8? 7 meses. Tá. Porque a gente no 3D é legal, o bebê já tá com bochecha, né? Já ter acumulado um pouquinho de gordura, e isso é só no terceiro trimestre. Então, a partir de 28 a 32 semanas, o bebê já tá mais gordinho, então não tem aquela cara de bebê magrinho, que às vezes você faz um 3D no morfológico do segundo trimestre, um bebê mais magrinho. Sim. Então, o bebê já tá mais gordinho e a mãe tem uma quantidade de líquido maior. Pra gente fazer um bom 3D, não dá pra ter bracinho, perninha, cordão umbilical na frente do rosto. Então, quanto mais líquido tiver, mais fácil é da gente conseguir uma imagem boa. E a gente sempre olha aquela foto de 3D, assim, a gente fala assim, nossa, é a cara do pai, a cara da mãe, e nem é, né? Não. A gente quer que seja, a gente fala, não é? Eu nunca discordo das grávidas. Não, né? Nem você não pode fazer isso, porque senão eu acho que elas têm um surto lá dentro da sala. Eu já fui gestante, eu sei como que é difícil esse monte de hormônio, né? O do Davi a gente conseguiu ver nitidamente, o da Lara eu não consegui ver. Fiquei frustrada porque o 3D eu não consegui, por algum motivo que agora eu não lembro. Conte pra mim quais são as reações que muitas vezes dentro da sala acontece, às vezes com um irmão, que você acha assim, que ele faz um comentário engraçado. Você lembra de alguma coisa? Lembro. Teve um menininho que foi muito engraçado, que foi num 3D mesmo, e o 3D tem aquela imagem meio amarela, meio laranja, né? Sim. Que é uma reconstrução do computador, mas dá pra gente ver o rostinho, mas, né? Sim. E criança que é totalmente inocente olhou aquilo e falou, nossa, mãe, mas meu irmão vai ser laranja igual o Bart Simpson. Não acredito. E Eu você achei cai na muito risada engraçado. junto, né, Má? Eles adoram o barulhinho do coração. Tem uns menorzinhos que falam que é barulho de peixe, tem outros que falam que é de cavalo. Então é bem legal levar o irmãozinho mais velho, que ele começa a perder os ciúmes e participar um pouquinho. E é legal, nesse mesmo tempo que a gente leva os filhos, né, os irmãozinhos, é também o tempo que a gente pode levar algum familiar, além disso. Sim. Seria a partir desse 3D que você acha ou um pouquinho antes? Para escutar o coraçãozinho, né? Costumam levar em todos os ultrassons. A gente acha legal levar os familiares. É até bom, tudo. Nem sempre tem notícias boas no ultrassom, mas isso, graças a Deus, é raro, né? Uhum. E a família sempre é bem-vinda. É um momento bem legal. Ai, que legal. Mas você, além de médica super dedicada, ela é mãe de duas crianças lindas. E você, como é que consegue, nessa correria do dia a dia, dar conta de tudo isso e fazer com tanto amor? Porque eu encontro com ela na porta da escola e ela está sempre com um sorriso no rosto, correndo, adorando
fazer o seu papel dentro da sua casa. Conta pra gente, com essa correria sua, o quanto que isso também te dá eu olho para você amar antes e olho amar hoje, assim, a Marcelita, minha amiga, e vejo um brilho no olhar totalmente diferente de antes. Para mim foi muito legal a maternidade porque eu sou ginecologista obstetra, então passar pelo que você cuidava, né? Você passa a cuidar das pessoas, das mulheres com outros olhos, né? Você vê com um olhar bem mais delicado, com muito mais respeito, entendendo muito mais aquele momento do que só lendo no livro e achar que sabe alguma coisa, né? Então para mim foi bem transformador e eu adoro trabalhar com isso. Ainda tenho vontade de voltar para a obstetrícia mesmo, estou só no ultrassom porque eu fico bastante com as crianças, então ainda não dá tempo, mas quem sabe no futuro. E você adora ser mãe, né? Adoro, nossa, eu encontrei meu papel no mundo. Sim, é isso aí. Mas você atende na Clínica Ecos. Sim. Nós vamos deixar o telefone aí embaixo, quem quiser entrar em contato. Eu falo de boca cheia, que eu adorava fazer ultrassom, porque além de eu encontrar minha amiga muito qualificada, fazia daquele momento muito especial, não é? Eu acho que era uma delícia. Trabalhar com isso deve ser algo também tremendo, de você ver o olhar eu curto muito, eu adoro, é muito gostoso. Que Deus continue te abençoando muito, viu, Má? Eu amo muito a sua vida, amo muito você. Estamos juntos nessa jornada de ser mães, esposas, mulheres que têm os seus afazeres longe também de casa, mas que dá conta de fazer tudo, não é? Sim, com certeza. Obrigada por você ter vindo, Eu que agradeço, Manu, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Nós acabamos mais um programa Espaço Família. Foi uma honra, como eu disse no começo, é uma alegria. A gente tem um site que é www.emanuele.com.br/Espaço Família. Quem quiser entrar em contato, deixar algum recado, alguma sugestão, entra lá. Pra gente é super importante a sua opinião. Espero que vocês estejam gostando. Deus abençoe a família de vocês e até o próximo programa. Um beijo especial. Até mais. Tchau.